Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou o Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O ano de 2026, ele promete ser um ano bem intenso para nós brasileiros. Se de um lado o país atravessa uma das suas melhores fases em décadas, com o desemprego em baixa, investimentos e bolsa de valores em alta e inflação dentro da meta, o ano traz dois eventos que vão mexer, aliás, já estão mexendo com as emoções de todos nós. Eu falo da Copa do Mundo, é claro, o maior evento esportivo do planeta, que promete acelerar os corações, até daqueles que dizem que não ligam muito para futebol. Sabe aquele pessoal que finge que passa pela sala só para dar uma olhadinha como está o jogo, mas não crava nenhum palpite. Mas daí vem as eleições, em outubro, e essas sim, de fato, já mexem com o humor e o sentimento dos brasileiros, que este ano, em particular, a coisa parece que promete. Na verdade, nem o chamado período eleitoral começou e o ambiente, sobretudo nas redes sociais, já vem apresentando vem apresentando um intenso clima, às vezes é um clima até tóxico, dando uma amostra do que vai ser e o que vai acontecer daqui para frente. E tem mais um agravante, agora com o uso cada vez mais intensivo e sofisticado da inteligência artificial. Que cenário! Aliás, todo mundo já deve estar meio pronto ali com a sua dose de Rivotril. Então, para a gente entender um pouco mais o ambiente digital, como que ele caminha daqui para frente, o Comunicação SA recebe Keila Alves da Silva, Head de Dados e Estratégia da Endol, Reputação e Influência, que, em parceria com a Polis Consulting, desenvolveu um estudo que analisa como o tema eleições tem sido discutido nas redes sociais e quais são os principais riscos e desafios para empresas e lideranças em um cenário marcado por polarização e desconfiança. Keila, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Oi, Marco, tudo bem? Obrigada. Prazer estar aqui com você. Keila, quando que esse estudo foi desenvolvido? Qual foi a metodologia e qual foi a amostra de público que vocês trabalharam? Bom, a gente realizou esse estudo considerando conversas coletadas em ambiente digital, principalmente redes sociais e fóruns, né? Ambientes, estou fazendo aspas com os dedos aqui abertos, onde as pessoas discutem, e a gente utiliza plataformas a gente utiliza uma plataforma de coleta de conversas em redes sociais, que as plataformas de redes sociais permitem que essas conversas sejam coletadas. E a gente considerou os 2 primeiros meses desse ano, né? Como você falou, o estudo foi realizado em parceria com a Polis Consulting. A Polis é uma empresa que representa algumas plataformas, não só de social listening, mas outras plataformas para análise de performance em canais digitais aqui no Brasil. E a gente utilizou uma dessas plataformas que a Polis representa, que é a Nebula. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, a gente considerou os meses de janeiro e fevereiro usando uma metodologia chamada social listening, que é análise de conversas em ambiente digital, principalmente redes sociais, e esse estudo levou mais ou menos um mês para ser produzido, considerando as conversas coletadas aí em janeiro e fevereiro. A gente coletou 20 mil conversas,
E a amostra é basicamente total, porque essa plataforma que a gente utilizou, ela utiliza IA para fazer a análise completa. Normalmente, se a gente fizesse uma análise manual, a gente teria que fazer uma amostra, como é feito, por exemplo, o cálculo para pesquisa eleitoral, né, falando desse tema. Mas como a gente está usando uma plataforma ancorada em inteligência artificial, a gente considerou as 20 mil conversas coletadas nesse período. 20 mil conversas é um número bastante expressivo, né? Isso é um levantamento feito, como você disse, no início do ano. Agora, olhando para a tipologia dessas interações, a gente percebe assim o entusiasmo e a polarização, eles parecem que caminham lado a lado. Na avaliação de vocês, o brasileiro está aí entusiasmado com o debate de propostas ou o entusiasmo que foi mapeado, ele é, na verdade, o engajamento pelo conflito? Olha, uma das coisas interessantes que a gente identificou nesse estudo é que não há conversas, ou pelo menos não há num volume expressivo, conversas falando sobre propostas. Eu tenho feito algumas conversas, né, divulgando o estudo, e a gente tem usado, inclusive, o outro tema que está latente agora no Brasil, que é a questão do futebol. As conversas estão muito pautadas em discussões de um time contra o outro. Em outras conversas que eu tive também, isso gerou bastante discussão, bastante debate, de que por ser um ano eleitoral e por se tratar de eleição, de política, né, em que a gente, enquanto brasileiro, deveria estar discutindo políticas públicas, na verdade, a gente está discutindo e defendendo o nosso lado, os nossos preferidos contra o preferido de um outro grupo. E é uma coisa que a gente tem observado já nos últimos anos, essa questão da polarização, principalmente por questões políticas, né? E que está se alastrando por várias outras áreas da nossa vida, né? Tudo acaba sendo política. É engraçado porque nós brasileiros temos a mania, né? Um alto percentual de pessoas falam que não gostam de política, mas no final das contas tudo é político, tudo se resume à política e a polarização política acaba nos dividindo enquanto sociedade, né? Isso é uma coisa que a gente também observou a partir desse estudo. Muito bem, o estudo também ele aponta que aqui a desconfiança política, o ceticismo do eleitor e a desconfiança na mídia são grandes motores de engajamento. A pergunta que eu faço é quando que a desconfiança é o combustível da rede, como as marcas conseguem aí construir discursos de confiança sem parecer assim uma coisa ingênua ou completamente fora da realidade? Bom, trabalhando com comunicação, né, eu acho que uma coisa que é importante quando a gente fala de comunicação, principalmente corporativa, é que as empresas, elas sempre que vão falar sobre elas mesmas ou vão comunicar alguma coisa, algum produto, algum serviço, está ancorada nas suas verdades, né? Dificilmente as empresas, e até uma recomendação nossa enquanto profissional da área, que não se deixe levar por essa efervescência do que acontece nas redes sociais, né? Eu acho que é importante estar antenado, saber o que está acontecendo, entender as conversas que estão ocorrendo, em quais conversas, né, a gente está inserido, mas não se deixar levar por essa efervescência das redes. Óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de gestão de crise, existe um planejamento, existe, né, uma estratégia para uma ação em resposta a alguma coisa externa que esteja acontecendo. Mas ainda assim isso exige, né, pé no chão, planejamento, profissionais, para que a gente consiga traçar o melhor caminho e não agir de forma reativa. Estamos apresentando o Comunicação SA, que hoje recebe Keila Alves da Silva, Head de Dados e Estratégia da Endol, Reputação e Influência. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já!
Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Keila Alves da Silva, Head de Dados e Estratégia da Andol Reputação e Influência, que aqui está conosco para trazer detalhes do estudo Termômetro das Redes, Eleições 2026, desenvolvido pela agência em parceria com a Polis Consulting. Keila, vocês identificaram que redes de alta velocidade como X, TikTok e Reddit são os epicentros da toxicidade digital. No ambiente corporativo, os comitês de crise normalmente costumam ser lentos e cheios de travas burocráticas. Então, como que é possível equilibrar o tempo da governança corporativa com a velocidade de um meme ou de uma desinformação que viraliza em minutos nessas plataformas? Então, como eu falei, né, anteriormente, eu acho que é importante a gente não se deixar levar pela efervescência das redes enquanto empresa, enquanto agência de comunicação, para a gente não atuar no reativo. Existem situações e situações, né? E acho que cada caso é um caso. Mas no trabalho de gestão de crise, especificamente, ainda assim, sendo uma crise, um evento externo que vem de fora e que exige uma resposta, a gente precisa se planejar. E o trabalho de gestão de crise ele começa bem antes da crise estar ocorrendo de fato, né? Então a gente precisa definir um comitê, definir pessoas, definir processos, definir fluxos, para que quando uma crise aconteça, e inclusive traçar cenários, possíveis cenários, como um treinamento mesmo, né? Para entender se acontecer determinada situação, como a gente reage, quem a gente aciona. É óbvio que isso tem que ter uma agilidade, mas ainda assim eu acho que o ponto principal não, de novo, eu estou usando bastante essa palavra, mas eu acho que ela faz bastante jus, não se deixar levar pela efervescência das redes, porque principalmente essas redes que você citou, o X, o TikTok, o Reddit, eles são muito dinâmicos e as coisas acontecem muito rápido. Então, acho que é importante entender, monitorar, né, as conversas para entender o que está acontecendo, trazer para dentro de casa, já ter um comitê de crise formado para entender quais são as possibilidades de atuação dentro de cada cenário e ter traçado quem são as pessoas, porque de fato, dentro de uma corporação, existem processos, existem aprovações, existem burocracias que podem fazer com que a gente perca o timing de se pronunciar ou de agir. Então, eu acho que nesse sentido é importante que, para casos de crise, as empresas, em geral, estejam prontas para atuar numa crise antes da crise acontecer de fato. Agora, Keila, pegando carona na questão de não se deixar envolver muito pela efervescência dos fatos, né? Mas inclusive existem aquelas pessoas que defendem que a comunicação, especialmente no ano eleitoral, ela deve ser mais institucional do que opinativa. Mas a questão de, por exemplo, o mercado consumidor, especialmente entre as gerações mais jovens, esse mercado ele cobra que as marcas tenham aí propósitos mais claros, que tomem partido de pautas sociais. Desse modo, como ser estritamente institucional ou se afastar dessa efervescência dos fatos, sem parecer uma empresa isenta ou até mesmo um termo mais pesado, covarde aos olhos do consumidor? Bom, eu particularmente acho que escolher ser isento também é um posicionamento, né? E muitas das vezes esse posicionamento vai ter ganhos e perdas, porque tem pessoas que são do mesmo time que você e tem pessoas que são contra. Acho que, de novo, né? Tudo acaba sendo político. Cada escolha que você toma, cada caminho que você escolhe, você vai agradar pessoas e desagradar pessoas que compram o seu produto, da sua empresa, sua marca, porque se identificam com os seus valores e tal. Então, acho que acaba sendo uma escolha inevitável. É, eu acho que é isso, assim, é atuar com a sua verdade e sabendo que vai ter ganho e vai ter perda, né? Acho que um exemplo interessante disso é no caso da Havaianas, por exemplo, no começo do ano, que usou a Fernanda Torres para falar, né, de pular, entrar no ano com os dois pés, e aí um lado falou que a Havaianas era isso, que a Havaianas era aquilo, então acaba que não tem como, assim, é escolher um caminho. E se você escolher ser isento, possivelmente você vai agradar um grupo e vai desagradar outro, não tem para onde fugir. Acho que outro exemplo interessante também que eu posso trazer aqui é da Natura. Eu trabalhei na Natura e algumas pessoas do board executivo da Natura sempre se posicionaram alinhados à esquerda.
e isso custava algum burburinho nas redes sociais, como pessoas alinhadas à direita puxando boicote para a Natura, porque alguém do board executivo tinha se posicionado. Então, acho que são exemplos claros, assim. E acaba que, dependendo do momento que a gente vive, dependendo da área que a gente atua, não tem como muito separar, né? No caso da Natura, uma pessoa do board executivo expunha a opinião pessoal dele, isso acabava refletindo na empresa. Acho que isso também é uma coisa que tem que estar bem alinhado com a comunicação, com o PR, para o quanto isso vai expor a pessoa e o quanto isso vai refletir na empresa, né? De novo, acho que entra na questão do planejamento e das escolhas, de quais caminhos seguir, mas eu acho que é importante estar alinhado com os valores. Afinal de contas, cada um de nós somos um agente de informação da marca que a gente representa ou na qual a gente está inserido, não é mesmo, Keila? E também somos consumidores, e também escolhemos empresas e marcas alinhados aos nossos propósitos, né? Isso acaba sendo inevitável. E lembrar que teve gente que estava comendo sandália havaiana em sinal de protesto. Isso é Não, a questão recente do detergente, né, do tipo: "Ai, não gosto de política", tudo é político, detergente virou uma questão política, sabe. Então, assim, tá no nosso dia a dia, às vezes a gente se coloca, né, coloca a nossa opinião, se posiciona de outras formas, sem dizer que a gente apoia X ou Y. muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Keila Alves da Silva, Head de Dados e Estratégias da Andal, Reputação e Influência. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já. Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá PR 2026. Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá PR incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação. É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá PR 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje a nossa convidada é a Keila Alves da Silva, Head de Dados e Estratégias da Andal, Reputação e Influência, que nos traz detalhes do estudo Termômetro das Redes Eleições 2026, um projeto que foi desenvolvido pela agência em parceria com a Polis Consulting. Keila, agora sim, um outro tema que tem ocupado a imprensa nos últimos tempos, que é a justificativa de patrocínios. Em anos eleitorais, os eventos corporativos, patrocínios culturais, até campanhas de marketing de grandes marcas correm o risco de serem, de certa forma, sequestrados por narrativas políticas. E isso pode acontecer, por exemplo, em grandes eventos, né? A gente pode citar alguns casos aqui, como o Carnaval, Parada do Orgulho LGBTQIA+, Show da Virada, e além de grandes festivais musicais. Enfim, os exemplos são muitos, mas o fato é que, com base no estudo Termômetros das Redes, qual é a recomendação para os diretores de marketing e comunicação na hora de aprovarem patrocínios em um ano eleitoral, sobretudo este ano de 2026? Bom, eu acho que a análise de dados ajuda a gente a escolher pessoas e empresas que estejam alinhados com os nossos valores, né? Como a gente acabou de falar, empresas, mesmo sendo instituições, têm valores, têm alinhamentos, e eu acho que trabalhar com pessoas que estão alinhadas ou
de novo, né, pessoas, empresas, marcas que estejam alinhadas com os seus valores. Uma coisa que a gente costuma fazer aqui na Indol, eu também já, né, uma prática comum de mercado, é algo que a gente chama de disaster check, que é, por exemplo, na escolha de um influenciador, checar se ele já trabalhou com marca concorrente, se já teve alguma menção que pode se tornar um problema para a marca com quem a gente está considerando ele trabalhar. É o famoso puxar a capivara para ver se tem algum histórico que pode causar algum problema, né? Então, eu acho que a análise de dados nos ajuda nesse sentido. E eu vejo várias empresas e marcas fazendo esse tipo de trabalho também. Então, eu acho que a análise de dados nos ajuda a entender qualitativamente quem são pessoas, empresas e agentes que podem trabalhar conosco e contribuir, agregar, e pessoas que podem causar, pessoas, empresas e marcas que podem causar algum transtorno futuro. Agora, olhando para os dados que vocês obtiveram, são dados do início do ano, enfim, que vocês apuraram agora o resultado. E eu queria ver com você qual que é a tendência do estado emocional das redes para o segundo semestre, se é possível fazer esta projeção, quando de fato o ano eleitoral oficial vai começar. O clima tende a radicalizar, na opinião de vocês, ou a exaustão do eleitor pode abrir espaço aí para conversas mais pragmáticas? E aqui a gente vai acender umas velas para que talvez isso aconteça. Olha, eu acho que a conversa tende a esquentar, lembrando que a gente considerou os 2 primeiros meses do ano, né, como amostra dessas conversas, e as conversas já estavam bem quentes, indicando polarização, indicando esse clima de torcida, o meu contra o seu, e lembrando que os candidatos nem foram lançados ainda, né? Então as pessoas estão defendendo lados, estão defendendo partidos, estão defendendo ideologias políticas, fala-se de nomes, né? Lula e o Bolsonaro são amplamente colocados em conflito, em xeque nessas conversas, mas nem a confirmação de que são de fato esses dois agentes que vão concorrer, né? Entre os demais. Então, eu acho que à medida que o ano avançar e que forem surgindo mais informações e confirmações e que o cenário for de fato se desenhando, acho que as conversas tendem a esquentar. E aí, trazendo um exemplo de novo, a questão do detergente, né? As conversas foram coletadas no começo do ano, a gente tinha acabado de virar o ano, então, ano novo, né? Aquela fase de esperança, teremos um ano cheio de novidades, cheio de eventos, política, Copa do Mundo. As conversas sobre a política já estavam acaloradas, e aí, recentemente, uma questão, né, envolvendo a Anvisa, de um produto de limpeza, gerou toda essa discussão e no cenário que a gente está agora. Então, assim, acho que até outubro as coisas tendem a se acalorar ainda mais, as conversas tendem a crescer. Acho que vai surgir novos fatos, novas situações, novos agentes que vão fazer com que essa conversa cresça e fique cada vez mais efervescente. Resumindo, Keila, não adiantou nada eu acender as velas aqui, né? Acho que é bom manter um estoque de velas, viu? Esse ano vai precisar. Mercado de velas, acho que vai se manter um mercado aquecido. Olha, dá até um trocadilho, né? Muito bem, mas para a gente encerrar, Keila, eu queria saber o seguinte: o aprendizado gerado por um gerenciamento de contexto em ano eleitoral, como é esse que a gente vai passar, ou já estamos passando agora, ele serve para a estratégia permanente da empresa? Ou o ano de eleição é uma anomalia de mercado e lá em 2027 as regras do jogo voltam ao normal? Olha, eu trabalho com análise de dados há mais de 10 anos, e aí algumas coisas são sazonais, né? Eleição a cada 2 anos, Copa do Mundo, Olimpíadas, assuntos vêm e vão. Não acho que seja uma anomalia, não. Eu acho que as conversas elas se mantêm perene, e pelo que eu tenho observado nos últimos anos, eleição e essa polarização que eu acho que tende a ficar cada vez mais forte é um assunto recorrente, independente de ser ano de eleição ou não. Então, eu acho que são temas que ora tem picos e ora não estão tão em voga, mas são assuntos que fazem parte da nossa sociedade como um todo. Voltando ao exemplo do detergente, que no final das contas tudo é político, são temas que estão sempre rondando a gente e que eu acho que dá sempre pano para manga. O estudo que vocês desenvolveram em parceria
com a Polis Consulting, o termômetro das redes, eleição 2026. Ele é um produto exclusivo da Andol ou ele está disponível para ser consultado ou é exclusivo para os seus clientes, Keila? Não, não, ele está disponível para download. Olha, e Qualquer como é que a pessoa gente pode faz baixar. então para a gente conseguir ver em detalhes esse estudo? Vou compartilhar com você, mas ele está disponível na nossa página, no site da Endol, e qualquer pessoa pode entrar lá e baixar o estudo completo, com todos os dados, a metodologia, tudo que a gente apurou, vários insights, e a gente tem divulgado bastante ele na mídia também, ele está sendo divulgado por alguns veículos, está circulando por aí o material, e está disponível para qualquer pessoa baixar. Muito bem, então. Fica aí o convite para você que está nos acompanhando, que consulte em detalhes o estudo Termômetro das Redes, eleições 2026, produzidos pela Andol em parceria com a Polis Consult. Queria agradecer bastante a você, Keila Alves, pela sua participação aqui no Comunicação SA, a Keila, que é Head de Dados e Estratégia da Andol, Reputação e Influência. Muito obrigado, Keila, pela sua presença. Obrigada a você, obrigada pelo espaço, adorei o papo, obrigada pela oportunidade de falar do estudo, a gente está bem feliz, bem orgulhoso. Você perguntou se esse é um produto exclusivo aqui da Endol, é um trabalho que a gente, né, de novo, faz em parceria com a Polis. Esse é o segundo estudo que a gente lança. O ano passado a gente lançou um sobre a COP30, e a ideia é que a gente faça sempre esse trabalho de medir, né, de usar as redes sociais como um termômetro sobre assuntos que estão latentes na sociedade. Então, obrigada, espero que a gente volte a falar em breve de um novo estudo. Portas sempre abertas para vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez a você, Kelly. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.